vida é bela, vem se encantar. Fame Channel. Celebridade, cinema, música, gastronomia. Viagens e muita inspiração para o seu dia a dia. Fame Channel, o lado bom da vida. Fame Channel, brilha com você. O mundo inteiro em um só canal. Luxo, requinte e glamour. Fame Channel. Fame Channel. Fame Channel. Fame Channel. Bom dia para você que é do dia, boa tarde, para você que é da tarde, boa noite, para você que é da noite, bem-vindo a mais um episódio do nosso Fame Channel. E hoje a gente tem uma pessoa muito, mas muito especial. Hoje para mim, ele é uma referência, cresceu, mas muito, né? Ele literalmente ele construiu uma carreira, eu diria, meteórico, não, porque ele já está nessa estrada faz muito tempo, mas hoje ele conseguiu realmente chegar, vamos dizer, né, alçar, chegar no topo no sentido de credibilidade, de e realmente ter uma visão muito mais ampla e muito mais profunda em vários aspectos. Ele é uma pessoa extremamente capaz, diretor de um programa famoso, enfim, mas como eu disse, hoje, para mim, ele é uma referência. Eu quero trazer aqui o meu amigo Renato, mais conhecido como Cascão. Boa noite, tudo bom, Cascão? Como é que vai, meu amigo? Tudo bem, tudo bem. Grande Augusto, um abraço para você. Let's go talk in English or in Portuguese? No, don't worry about this, my friend. Talking in Portuguese, don't worry, don't worry. Você é A monstro, Fame, você é a, monstro. a Fame, que é uma revista que já existe há 26 anos nos Estados Unidos, na Inglaterra, também já em Dubai, a gente está chegando no Brasil, e a gente sempre procura trazer pessoas importantes como você, Cascão. E eu Boa. quero começar exatamente a falar da carreira do Cascão, porque muita gente escuta o Cascão. Para quem não sabe, ele é publicitário, ele é diretor do programa O Apito Final, né? O Neto, o craque Neto, tornou ele bastante popular dentro do programa. Cascão, põe isso, Cascão, faz aquilo. E todo mundo chegou uma hora, pô, esse Cascão, cara, ele para aguentar o Neto, ele deve ter, olha, uma paciência. Eu particularmente gosto muito do Neto, sou fãzão dele, apesar de não ser corintiano, mas, eu quero começar a conhecer um pouquinho da história do Cascão. Conta pra gente, Cascão, como é que você foi para esse meio, ligado à área de publicidade, à área da televisão? Conta pra gente um pouquinho da sua carreira, por favor. Bom, Augusto, eu sou formado em jornalismo, aliás, pós-graduado em jornalismo pela PUC aqui em São Paulo. Jornalismo, inclusive jornalismo social, né, que não tem muito a ver com esportes, mas eu sempre tive uma veia muito voltada ao esporte, né? Sempre foi uma coisa que eu gostei muito, o futebol especificamente, mas quando eu era moleque ainda era mais vidrado em todas as modalidades, né? Gostava muito também de basquete, acompanhava vôlei, várias outras modalidades. Pô, eu sempre fui um cara do esporte, mas essencialmente futebol, porque o Brasil é o país do futebol e a gente acaba acompanhando no nosso dia a dia mais o futebol. Foi o futebol que me fez entrar nessa área do jornalismo, né? Como todo moleque, ou pelo menos como boa parte dos moleques aqui no Brasil, quer jogar futebol profissional, quer ser jogador de futebol. Não tive essa competência, né? Mas eu vi no jornalismo um meio de eu seguir trabalhando ou começar a minha vida profissional trabalhando com futebol. E foi o que eu fiz logo desde cedo, né? Entrei na faculdade aos 17 anos e logo aos 18 para 19 já arrumei o estágio na Rádio Bandeirantes. E foi coincidentemente lá que eu conheci o Neto. Aliás, meu primeiro estágio, até meu primeiro estágio
foi numa assessoria de imprensa chamada Via News. Trabalhei com a área de tecnologia. A Via News era uma assessoria de imprensa mais voltada para a área de tecnologia, atendia grandes marcas como Epson, Impacta, que dá cursos aqui no Brasil, né? E outras marcas fortes na época. E só que eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Rádio Bandeirantes, e foi lá que, coincidentemente, o Neto tinha acabado de parar de jogar, em 1998, 99, por aí. Foi quando eu conheci ele. Na verdade, na Rádio Bandeirantes, eu não tinha nenhum contato direto com ele, assim, no trabalho. Quer dizer, eu via ele, mas não trabalhávamos, não fazíamos as mesmas atribuições. Eu fazia o jornalzinho de manhã, e ele fazia mais as transmissões dos jogos, mas através de um amigo em comum, que é o Fabrício Bosio, outro jornalista, hoje trabalha, chefe faz comigo, né? Co-host meu no Alambrado Alvinegro, no meu canal no YouTube, mas é meu amigo há muito tempo, fez faculdade comigo, e ele me chamou para a gente fazer a biografia do Neto, que é o Eterno Xodó. Na época, 2 moleques de 18, 19 anos. A gente fez, né? A gente fez a primeira edição do Eterno Xodó, que é a biografia do Neto, na época só Neto, ex-jogador ídolo do Corinthians. E foi muito bem, a gente criou uma relação muito forte, eu e o Neto, né? Acho que é aquela questão de afinidade. E dali em diante a nossa vida meio que caminhou junta profissionalmente, principalmente porque ele, ali da sequência, ele foi ser gerente de futebol do Guarani, né? Uma função de executivo ali. Ele me convidou para ir para Campinas ser assessor de imprensa. Até então, o Guarani de Campinas nunca tinha tido um assessor de imprensa, que era uma função relativamente nova nos clubes menores, né? Nos clubes maiores a gente sabia que tinha pouca gente, mas tinha. E aí comecei a fazer esse trabalho lá no Guarani, que foi muito legal. Fiquei praticamente 3 anos em Campinas e foi muito legal. E a nossa vida meio que caminhou a partir daí nas emissoras de TV. Eu sempre me vi, na verdade, Augusto, como um jornalista mais de jornal, de revista, né? Eu sempre gostei muito de escrever, mas é que a vida acabou me levando para esse viés de televisão e, cara, coisas da vida, né? Eu tive que me adaptar, tive que aprender a um novo caminho e graças a Deus e graças às oportunidades que o próprio Neto, eu acho que ali é uma troca, né, Augusto? Eu acho que acabo abrindo porta para ele, ele acaba abrindo porta para mim, e nisso a gente segue crescendo. Até hoje, quase 30 anos depois, né? Caramba! No começo da sua carreira de jornalismo, não digo agora, mas no começo, dos primeiros, vamos dizer, 5 anos, quais eram as suas referências dentro do jornalismo, seja ele esportivo, social, enfim, de modo geral? Assim, eu nunca, sinceramente, Augusto, eu acompanhei muito que, enxergando hoje, a gente vê as pessoas que trabalham no jornalismo geral, jornalismo mesmo, né? Tem muito cara que é pseudo-intelectual, né? Que mete a banca de cara inteligente, mas os Fala caras difícil para impressionar, né? os caras não sabem nada. Então, eu nunca, de verdade, com toda sinceridade, eu nunca tive assim uma referência muito forte no jornalismo de geral mesmo, jornalismo geral. Minhas referências mesmo foram no jornalismo esportivo. E, graças a Deus, eu acabei trabalhando com várias delas, né? Que é o próprio Milton Neves, que era um nome muito forte, que foi um prazer incrível ter trabalhado com o Milton, que está chegando na aposentadoria, né? Ele não quer aposentar, mas Não, enfim, não quer, é verdade. Não, não quer. a TV acabou aposentando ele está meio doentinho, enfim. Sofreu muito depois, infelizmente, do falecimento da senhora dele, né? Mas Foi uma enfim, amargura muito grande. o Milton, o Juca Kfouri, cara, vários. Cara, assim, se eu for colocar no papel o Mauro Naves, o Galvão, mas enfim, a gente acaba entendendo que a vida, só depois que a gente efetivamente trabalha no meio,
a gente entende que a grande missão, principalmente eu hoje executando uma função mais diretiva, é você trabalhar com egos e vaidades, né, cara? E muito menos assim, o conteúdo em si acaba sendo até fica para segundo plano, por incrível que pareça. Porque trabalhar ego, vaidade, liderar um grupo é uma coisa que é um desafio muito maior nessa altura do campeonato do que propriamente fazer conteúdo, ainda mais conteúdo de jornalismo esportivo, que é o dia a dia, que é o esporte, ele se recicla, tem muita coisa, não é tão, a rotina, não existe uma rotina tão rigorosa, né? Os jogadores sempre arrumam coisa diferente aí, sempre tá fazendo bobagem, sempre é Uhum. um cara que machuca, né? Sempre tem coisas diferentes para falar, então não tem muita rotina. Agora, lidar com vaidades, egos e controlar o grupo de jornalistas, amigos, enfim, é complicado. Ainda mais dentro do futebol, né? Que já é bem polêmico, né? Mas antes da gente entrar na sua área específica, que seria o jornalismo esportivo, Cascão, eu guardei uma pergunta, né, que eu acho muito importante fazer para você, principalmente você que está nesse meio de jornalismo profissional. O que você acha hoje, né, da inteligência artificial? Ou seja, antigamente você precisava um texto bacana, legal, você recorria a um profissional, seja ele seu funcionário ou prestador de serviço. Hoje o cara vai lá no chat GPT, pumba, eu escrevi um livro, olha, eu fiz um vídeo. Você acha que isso vai acabar com tudo mesmo, literalmente? Você acha que é um mal necessário? Qual que é a visão do Cascão sobre esse tema que hoje é tão polêmico? Bom, Augusto, eu acho que a inteligência artificial ela é uma coisa que pode sim ser benéfica. Acho que a tecnologia, de uma maneira geral, ela pode sim ser benéfica. O grande problema é que tem muita gente que usa isso para o mal, né? Aliás, é uma coisa que é recorrente a tudo. Tudo que acontece de novo, muita gente pode usar para o mal. Eu gosto da ideia da inteligência artificial, mas é um fato, e aí não sou eu que estou falando, é um fato que muitas profissões vão enfraquecer ou até deixar de existir. Talvez até diria a função de um redator, algumas funções dentro de jornalismo, certamente, estou falando da parte que me cabe, tá? Claro, não. Fica à vontade. Certamente, Essa é a opinião pessoal, não, certamente, não profissional. certamente vão acabar. Por exemplo, eu vi também, você consegue fazer hoje uma apresentação de um projeto, essas apresentações, você coloca um ator fake, sabe? Então, Uhum. o que eu acho que não vão deixar de existir são as grandes figuras, os apresentadores, os ex-jogadores, esses caras que são as personas, isso não vai deixar de existir. O que pode ter coisas falsas, né? O cara imitar. Hoje em dia você consegue fazer um vídeo dublando o Silvio Santos depois dele ter falecido. Uhum. É uma coisa assustadora, eu diria até. Mas algumas funções como de redação, essas funções mais você tem que escrever, essas funções que são inclusive as funções que eu gostava, vai perder o seu valor. Eu espero que não da maneira, não totalmente, né? Porque eu acho que o cara que escreve com brilhantismo não vai, não vai superar. Mas eu acho que até para o mercado, de uma maneira geral, que hoje em dia no jornalismo busca, o cara prefere contratar 3 Uhum. estagiários do que um profissional experiente para aproveitar o trabalho braçal, entre aspas. Uhum. Eu acho que isso vai perder muito e a inteligência artificial vai substituir essas pessoas. Eu espero de verdade que não aconteça nada mais grave em relação à inteligência artificial, que é algo que se fala muito, da própria inteligência artificial, da IA, suplantar a inteligência humana, ou seja, Uhum. ter alguma coisa tipo Matrix, tipo Exterminador do Futuro, aquelas coisas que a gente pensa e Não, assusta. esses dias eu escutei um comentário de um especialista e ele disse uma coisa que ele chamou muita atenção e eu acho muito pertinente. Enquanto o ser humano
ele criou a inteligência artificial, não é o perigo. O perigo é quando a inteligência artificial criar outra inteligência artificial, criar um novo computador, entendeu? Onde não existe a mão humana. Porque aí ele vai chegar numa excelência absurda, e será que a gente vai perder, vamos dizer assim, a noção daquilo que realmente, efetivamente, está acontecendo e eles vão fazer? Será? Pois É é, complicado. essa é uma dúvida. Mas Cascão, antes da gente também entrar em jornalismo esportivo, conta pra gente. Eu vejo muito você, cara. Eu sou seu fãzão mesmo, super fã. Acho que você é um cara que tem uma palavra muito bacana, você sabe se expressar com firmeza, o que às vezes é muito difícil no jornalismo esportivo. Claro, existe toda regra, sem exceção. Existem alguns ótimos jornalistas, eu particularmente gosto, enfim. Mas existem outros também que a gente sabe o quanto que é difícil. Mas independente disso, o que o Cascão gosta de fazer, o que o Cascão gosta de se divertir, o Cascão gosta de cinema, o Cascão gosta de ficar. Sou um cara caseiro, não, gosto de assistir televisão, né? Eu sei que você gosta do seu futebol, do seu Corinthians, mas na hora do lazer, o que o Cascão rola na hora do lazer? Sai, vai no shopping, vai viajar, gosta de praia, desliga do mundo. Conta pra gente, Cascão. Olha, Augusto, por incrível que pareça, quando eu estou de folga no lazer, o que eu menos gosto, eu quero ver é futebol, cara. Sinceramente, Fatura, né? futebol é uma coisa que eu me afasto. Eu, quando eu era mais jovem, eu gostava de uma festa, gostava de uma noitada, Uhum, gostava de tomar fazer meu churrasco ainda assim, né? O churrasco, uhum. eu parei de beber cerveja, mas eu gosto, sempre gostei, né, de tomar um drink aí. O grande problema é que a gente vai ficando velho e fica cada vez mais difícil, né? A ressaca dura uns 3 dias, então eu tenho segurado, mas eu gosto de fato de ir no cinema com a minha esposa. Tô com a Bruna também desde 1997, né? Já se vão Legal, 28 parabéns. anos. Um troféu Então, para Bruno, né? Porque aguentar o Cascão também não pois é, deve ser coisa fácil, viu? verdade. Mas, cara, hoje, de verdade, o que eu mais gosto é de ficar com a minha família, de Que legal. poder viajar com a Parabéns. minha família, de ficar com a minha família. É o que eu tento sempre fazer. Eu tenho duas meninas, né? A Isabela e a Helena. A Isabela já está com 19 anos, está com namorado, Nossa, então rapaz, já é uma dificilmente boa forma. dificilmente ela quer ficar comigo, porque ela quer ficar com o namorado, né? Mas Já passei por isso, viu, meu amigo? Mas volta, viu? Uma hora depois vai volta, voltar, né? viu? Uma hora vai voltar. E ela faz faculdade de direito lá no Mackenzie, né? Então ela Uau. está bem encaminhada, graças Uhum. a Deus, estamos encaminhando ela bem. E tem a Helena, que tem 13 anos, que nesse momento aqui que a gente está falando, ela está na concentração do vôlei, ela joga vôlei, ela está no time sub-14 do Clube Atlético Ipiranga, aqui em São Paulo, né? Que legal. E elas jogam hoje, né? Então ela está lá, mas eu ainda consigo ficar um pouquinho com ela por enquanto, né? Até ela não arrumar um namorado também que vai me tirar. Mas eu estou reaprendendo, viu, Augusto, que é uma coisa legal. Eu estou reaprendendo, estou relembrando depois de 19 anos o lance a relação marido e mulher, ou namorada e namorada com a minha mulher, né? Coisa que a gente viveu durante muito tempo, essa relação de pai e mãe, né? E hoje em dia a gente está conseguindo viajar os dois sozinhos, Que sem legal, que bacana. filhos. E isso é uma coisa que fazia muito tempo que não acontecia. Então, É, é bacana. eu sempre digo para minha esposa que acho que o nosso maior era objetivo não era nem ser marido e esposa, mas chegar num determinado momento que eu podia falar para ela assim, pô, eu tenho uma companheira, né? Porque às vezes você está dentro de um É isso. relacionamento que não existe essa coisa da companhia. Ah, você vai lá, você vai jogar bola, você vai sair com seus amigos. Não, eu sou um cara meio que nem você, família, entendeu? Não estou trabalhando o dia inteiro, ó, vamos junto. Ah, vai no shopping, às vezes eu posso não gostar. Ah, vamos ali no mall, tem um mallzinho aqui perto, vamos lá, entendeu? Ela também, quando eu quero assistir o jogo, ela também não, pode assistir e tal.
Até resolver esse negócio que eu botei 2 televisões no meu quarto. Eu assisto TV e ela pode assistir o que ela quiser, o filme, eu fico no futebol, só para poder ficar ali do lado dela. Agora entrando no futebol. Sim. Cascão, vou fazer umas perguntinhas para você e queria muito a sua opinião. E você é um cara que tem você tem um know-how incrível, uma vivência incrível. Primeira pergunta: seleção brasileira, Cascão. O que você acha disso? O que você acha da CBF? O que você acha dessa história toda da amarelinha? Bom, vamos lá. Eu acho que a seleção brasileira, de uma maneira geral, ela perdeu completamente a identidade fruto da corrupção da entidade que administra ela. Hoje em dia, a seleção brasileira de futebol, aliás, não é mais seleção brasileira de futebol, deixou de ser já há um bom tempo. Eu acho que a última vez talvez tenha sido 2006 ou 2010, e de lá para cá realmente perdeu totalmente identidade. Inclusive, a gente pode até abordar um pouco do Neymar, e eu acho que o Neymar acabou, a geração do Neymar, e principalmente o Neymar como expoente dessa geração, acabou sofrendo um pouco com isso. Mas ele personifica um pouco essa geração fracassada, mas muito em função da corrupção, né? Dos 5 últimos gestores, dos presidentes que foram envolvidos por roubalheira ou foram afastados de fato, né, da presidência da entidade. Teve um que por assédio sexual, enfim, esse último aí também por falsidade ideológica, alguma coisa assim. Todos os últimos tiveram um problema. Falsificação de uma assinatura, né? Isso. Então, cara, sinceramente, a seleção brasileira hoje, pelo menos eu falo da minha parte, tá? Da minha parte, de muitos que eu conheço, já não nutre mais aquele carinho, aquele amor, aquela identidade, aquele patriotismo que antigamente tinha. Antigamente, principalmente quando eu era mais jovem, adolescente ali, a gente parava para um amistoso, a gente marcava, hoje tem amistoso da seleção, vamos parar para acompanhar o jogo da seleção. Hoje em dia ninguém mais faz isso, ou se faz, pouca gente faz. Ninguém para o seu dia para ver jogo da seleção, a não ser em Copas do Mundo, sim, que aí é muito mais pelo evento, pela magia do evento, do que propriamente por isso. Mas eu acho que a CBF, aliás, tudo que acontece nos clubes, o endividamento de todos os clubes, ou da maioria dos clubes do futebol brasileiro, só é um reflexo de tudo que acontece na CBF. É corrupção, é desmandos, é falta de respeito, e falta de respeito principalmente com o torcedor. A seleção brasileira não é mais a mesma de antes, longe disso, não só na administração dela, que só pensa em dinheiro, mas também dentro de campo, que você vê jogadores que não têm a menor identificação com a seleção. Hoje, Augusto, se você pegar os atuais, eu arrisco a dizer, os atuais jogadores da seleção, colocar uma roupa qualquer, a paisana, tá? E colocar eles no Parque do Ibirapuera, ou na Lagoa Rodrigo de Freitas, ou em qualquer lugar, na Praia da Pipa, ou qualquer lugar do Brasil, os caras, cara, certamente, com exceção do Vini Júnior, que foi eleito melhor do mundo. E olha só, nós tínhamos Ronaldo, Romário, caras acima da média. O Vini Júnior é bom jogador? Mas eu não acho que ele tem bola para ser melhor do mundo. Mas, com exceção de uns 4 ou 5, ninguém sabe quem é a seleção brasileira aqui no Brasil. Então, quer dizer, uma entidade sem credibilidade, jogadores sem identidade. A seleção brasileira pode se recuperar o prestígio? Pode, mas vai ter que ser feito um trabalho de formiguinha muito grande aí. E por isso, Augusto, que eu defendo que o presidente da CBF tem que ser um ex-jogador, um desses grandões, para tentar, de alguma forma, retomar o prestígio da entidade de uma maneira geral. E eu não apoiaria Ronaldo Fenômeno como ele tentou, não, viu? Porque a partir do momento em que você vê Ronaldo Fenômeno nas praias de Ibiza, com o maior vilão da história do Corinthians, e sempre ligado a pessoas controversas, eu não confio mais nesse cara.
Mas você não acha um pouco que a gente sabe que o jogador brasileiro, de um modo geral, ele sofre muito com o berço, com a educação de berço, com a falta de infraestrutura, com a pobreza. O próprio Neymar, né? Não vamos muito longe. O Neymar era um garoto que jogava bola na rua, né? Uma família pobre, já, enfim. E se deslumbrou no mundo, principalmente no dinheiro, e tem sido assim com a maioria dos jogadores. Você não acha que o que corrompeu literalmente esse jogador, que antigamente seria um cara que ele tinha, vamos dizer assim, acho que o grande ápice da vida profissional dele era vestir a camisa da seleção. E a gente, como você bem disse hoje, é uma coisa que é pífia, as pessoas não dão valor, mas dão valor ao dinheiro, a jogar lá no Real Madrid, no PSG, whatever onde é que joga. Mas você não acha que talvez falta de infraestrutura e educação e a ganância pela grana que acabou mudando isso e juntando isso à corrupção no futebol? Eu não tenho dúvida disso. O excesso de dinheiro. Eu acho assim, Augusto, eu acho que todos nós, e eu faço aqui um meia-culpa, porque isso pode acontecer, é inerente a acontecer com qualquer um de nós. Todos nós somos corruptíveis. Óbvio que pessoas bem educadas, pessoas que têm uma condição de vida melhor, têm uma tendência menor de se corromper. Mas eu acho que todos Mas a nós. maioria tem seu preço, vamos dizer assim. Todos nós, infelizmente, eu acho que assim. Por isso que eu defendo que os clubes de futebol, principalmente falando especificamente do Corinthians, por exemplo, não tem a menor condição. Os últimos 5 presidentes do Corinthians, Augusto, eu vou pôr pela ordem cronológica. O primeiro lá era verdureiro. Não era verdureiro, mas ele tinha uma barraca no CEAGESP. Aí o outro, o que sucedeu ele, era delegado do Detran, que tem um salário baixo para os padrões do futebol. Depois era um vendedor de carro. Aí depois assume um cara que é dono de um estacionamento. E tem o outro que é do bingo, que ficava jogando bingo. Cara, são todos caras que não têm uma vida profissional formada, que precisava trabalhar para sustentar suas famílias. Aí aparece um monte de história de roubalheira no Corinthians. Aí você quer o quê? Cara, por isso que eu defendo, não só, óbvio que se todos tivessem um pouco de educação, de valor, e isso aí não é só o Corinthians, não, tá? Todos os clubes. Agora, você concorda comigo que um cara bem sucedido e bem de vida estaria menos suscetível a esse tipo de coisa? Talvez sim, mas eu acho que não é uma regra, não é uma coisa que dá para garantir. Eu acho que os valores envolvidos no futebol são muito altos. E por isso eu defendo, para ontem, inclusive, que todos os clubes do futebol brasileiro virem SAF. Mas não que sejam vendidas, como é o modelo do Botafogo, do John Textor, que muita gente fala, eu não quero que meu clube seja vendido. Mas não é isso que eu quero dizer. Existem milhões de modelos de SAF que a gente sabe que pode ser trabalhadas com um conselho gestor, com conselheiros, por exemplo, tem um modelo do Corinthians que é a Safiel, que é um modelo muito interessante, pode ser estudado. O torcedor ele compra ações e ele tem dividendos das ações. É um modelo muito interessante que estão tentando implantar no Corinthians, mas obviamente que dificilmente a gente vê deputado e vereador votando contra o próprio aumento de salário. Então, para a Safiel entrar dentro do Parque São Jorge, os conselheiros precisam votar nisso. E eles vão querer perder a força que eles têm? E essa é a grande discussão. A gente já leva mais para o modelo para o lance, por isso que eu acho que, especificamente falando do Corinthians, as coisas só vão mudar o dia que essa nova geração de torcedores indignados e que estão virando sócios a partir de agora, entrarem daqui a 5 anos, terem direito a voto e acabar com essa zona que é. Porque enquanto esses sanguessugas estiverem lá, vai ser difícil mudar alguma coisa.
o São Paulo, por exemplo, o São Paulo Futebol Clube, que também falam que tem uma dívida muito parecida com a do Corinthians, tirando as dívidas da Arena. O São Paulo já ultrapassou a casa do 1 bilhão de dívida de dívidas do clube. Os caras tiveram uma proposta para o menino, acabaram de vender um menino chamado Henrique, que é um zagueiro do time, super revelação, por 6 milhões de euros, sendo que ele, há 2 meses atrás, teve uma proposta de 20 milhões, rejeitaram a proposta de 2 meses atrás, pegaram essa de 6 milhões agora e contrataram o Rafael Tolói, que é um zagueiro de 34 anos. Quer dizer, nos clubes do futebol brasileiro acontecem coisas que não é que a gente não sabe explicar, a gente só não tem prova, mas que não faz o menor sentido, ou faz, e explica muito o porquê que os clubes estão tão falidos e endividados. Mas, Cascão, é assim, eu vou fazer uma posição para você, já que você tocou o nome do Corinthians. Augusto Melo, muita gente fala, ele enganou, ele mentiu, ele isso. Mas eu vou ser muito sincero para você, eu até acho que em algum momento da vida do Augusto Melo, ele queria entrar no Corinthians para falar, olha, vamos limpar isso daqui. E foi um cara que, segundo a justiça, não sei o que estou falando, segundo a justiça, acabou se corrompendo. Né? Acabou fazendo alguns negócios, vamos dizer, no mínimo, escusos aí, e acabou não dando muito certa coisa. Como é que a gente vai administrar isso? Mas a pergunta que eu quero fazer para você é assim, qual é a solução imediata, porque o Corinthians, até o primeiro trimestre desse ano, a gente já praticamente já ultrapassou, daqui a pouco já acaba o ano, até o primeiro trimestre já estava em 2 bilhões e 600 milhões. Na metade do ano a taxa Selic subiu, ou seja, mais endividamento, né, pagando mais juros em função dessa taxa. O Corinthians não contrata ninguém, até por uma questão também de falta de credibilidade no mercado, todo mundo batendo Não forte. contratou ninguém por causa do transfer ban, viu? Desculpa te cortar. Se não fosse o transfer ban, eles arrumavam dinheiro. Mas minha pergunta é assim, tipo, o transfer ban veio agora, mas antes do transfer ban, eles podiam ter contratado. O único jogador praticamente que eles trouxeram foi o Henrique, né? Que E agora o inclusive. Vitinho. E o Vitinho, verdade. E o Vitinho, que também veio ganhando, acho que se eu não me engano, cerca de 800 mil, mas também tem altos e baixos, né? No Flamengo se mostrou ser pífio. Sim. Foi pífio. Em outros times, parece que jogou melhor. Mas e qual é a solução para o Corinthians hoje? Se você tivesse a caneta e o papel na mão, conta para mim. Atual. E precisa se fazer uma coisa agora. Não adianta esperar os 5 anos, como você disse, que eu acho que pode ser alguma coisa paliativo, entendeu? De começar a aproveitar essas novas pessoas. Se bem que eu acho que, como a maioria vence, eu acho que já está, vamos dizer, incrustado dentro do Corinthians uma máfia tão grande, tão grande, tão grande, que por mais que apareçam 10, 15, 20 pessoas, eu acho que não vai fazer nem cosquinha. Mas hoje, qual que seria a solução para o Corinthians? Como é que faz? O Corinthians só tem 2 soluções a curto prazo. A primeira, que é utópica, que é o presidente, os vices e todos os diretores estatutários serem honestos. Eu acho que é utopia isso daí, sinceramente. Eu não consigo acreditar nisso. Porque se todos forem dentro dos seus setores honestos, competentes, talvez o Corinthians saia dessa situação. Agora, pensando numa realidade mais concreta, eu só vejo a absorção da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, num modelo mais amplo, né? Num modelo onde você tem um conselho gestor, você tem CEO contratado, você tem que realmente o Corinthians vire um clube empresa e trabalhe como tal. O conselho gestor, que é bem interessante esse projeto da Safiel aí, viu? Os conselhos. Mas aí que tá. Se um clube vira SAF, ele tem alguns privilégios. Um dos privilégios
é pagar a dívida em 6 anos e depois ele tem mais 4 anos, aí se estiver correndo tudo direitinho, ou seja, a priori seriam 10 anos. Mas se dali 10 anos o negócio continuar ruim, o Corinthians, deixando de ser clube, virando empresa, ele também vai estar sujeito a coisas ruins, como, por exemplo, a empresa pode pedir a falência do clube, da empresa, como inclusive está acontecendo, né? E recentemente aconteceu com o Vasco e aconteceu com o Botafogo do Rio. Mas Augusto, pensa comigo. Mas a diferença de mercado consumidor é gigantesca. O Corinthians está posicionado no principal mercado consumidor do país, que é São Paulo. Sim, tem a concordo. principal torcida consumidora. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o Corinthians tivesse uma estabilidade, trouxer para o mercado, mercado publicitário uma confiança, ele consegue trazer fácil, renegocia os naming rights da Arena. Tinham me falado isso, tá? Que eles queriam renegociar com a Hypera Pharma, mandar a Neoquímica para o CT, Centro de Treinamento CT Neoquímica, e trazer uma nova empresa os naming rights do estádio da Arena de Itaquera, quitando, sim, atrelando o valor do naming rights com o pagamento da dívida, ou seja, a partir dali a receita entraria direto nos cofres do Corinthians, aí o Corinthians consegue dar uma oxigenada e eu trabalharia melhor a questão de marketing, de ativações dentro das modalidades do Parque São Jorge, por exemplo, o basquete, que tem um basquete forte lá dentro, arruma um patrocinador forte para o basquete, um para o futsal, ou mesmo para todas essas modalidades, mas que dê respaldo e consiga fazer com que o clube social seja autossustentável e não ficar tirando dinheiro do futebol para bancar o clube, algo que está acontecendo já há pelo menos uma década. Agora, eu acho que dá para fazer, mas a primeira pergunta é: os caras querem fazer? E a segunda pergunta é: tem gente competente para fazer? Sabe, uma das coisas, o maior problema do torcedor de um modo em geral, eu não estou nem me referindo ao corintiano. Talvez o corintiano seja um pouquinho mais extremo. O problema é que as pessoas, por exemplo, quando você contrata um jogador, né? O jogador chega aqui, ele tira foto, pega lá o distintivo, beija, faz de tudo. Mas ninguém pergunta pro cara que time ele torce. Ninguém pergunta pro jogador: você é palmeirense, corintiano, são paulino, flamenguista? Ninguém pergunta. Mas se você contrata um profissional, e aquele profissional você sabe que, olha, São Paulino, a torcida não admite. A torcida não admite. Ela admite o jogador que torce para outro time. Mas um dirigente, ela não admite. Entendeu? E vamos deixar claro, corrupção não é algo ao Corinthians. São Paulo teve um presidente cassado por corrupção. Teve um outro expulso por corrupção. Palmeiras passou pela mesma coisa. Né? Foi cassado, foi expulso há muitos anos atrás por corrupção. Então, é aquilo que você falou, já está dentro do futebol a tal da corrupção. É o cara que entra como verdureiro e sai milionário. Né? E depois vai passear pelo mundo. Enfim. Mas, enfim, para a gente acabar, já são 40 minutos, rapaz, adoro falar com você. Por mim, eu ficaria aí mais 2 horas, mas eu sei que você é cheio de compromisso. Então, fala para mim, o seu melhor Corinthians, que você viu jogar, ou que você ouviu falar, conta para a gente, Cascão. Mas você quer o time do ano ou a escalação? Não, o seu time, o seu melhor goleiro, o seu melhor lateral, enfim. Independente de você ter visto jogar ou não, lateral, Zé Maria e Vladimir, por exemplo. Eu não vi jogar, mas para mim é Zé Maria e Vladimir. Seu melhor Corinthians, Cascão? Meu melhor Corinthians é Ronaldo Giovanelli, Zé Maria. Vou colocar aí o Chicão Gamarra e o Kleber, que foi lateral da geração 98 e 99. Ou o Vladimir, que foi o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, mas para mim o Kleber foi monstruoso. Colocarei o Vlad, em homenagem a ele, que foi o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, mas essa menção honrosa ao Kleber. Aí no meio de campo, Vampeta
Vampeta, Sócrates, Neto e Marcelinho. E na frente, para mim, o principal 9 que o Corinthians tem e não tem essa moral que merecia, que é o Luizão, que na média é monstro, e Emerson Sheik. Esse é o meu Corinthians, e o treinador é o Tite. Rivelino sem chance. O River eu não vi jogar, né? Eu não vi o Rivelino jogar, e meu ídolo da minha geração é o craque Neto, né? Então, por razões óbvias, Verdade. eu coloco o Neto aí. Mas, obviamente, historicamente, o Rivelino jogou muito mais que o Neto, mas só que aí é geracional, né, Augusto? Bom, eu vi o Neto em vários times, vi no meu São Paulo, vi no Palmeiras, mas a identificação que ele teve realmente com o Corinthians foi uma coisa absurda, absurda, entendeu? Foi muito, mas muito grande, sem dúvida alguma. Acho que o Neto no Corinthians é a própria história do Corinthians, enfim. E acho que seria até um bom presidente. Muita gente tira sarro, muita gente fala: não, imagina, não teria competência. E sabe que eu acho que ele teria sim? Porque o Neto ele é cercado de bons profissionais, até como você, e eu tenho certeza que ele saberia sim colocar profissionais, vamos dizer, com letra maiúscula, né, em alguns cargos bem importantes, e conseguiria fazer uma gestão bem legal. E ele também porque é um cara boleiro, um cara que sabe da mãe do futebol, né, a língua do boleiro de uma forma geral, enfim. Mas, Cascão, quero te agradecer, um bate-papo Imagino. bacana, legal, né? Você está no Alambrado. Hoje eu dirijo os programas Os Donos da Bola, né? Que é o programa da TV Bandeirantes, de segunda a sexta, da 1 às 2h30 da tarde, o apito final, que é de domingo do Neto, que é das 6 às 8. E faço também tem uma coluna no Diário de São Paulo, semanal, às segundas-feiras, e faço o Alambrado Alvinegro, onde eu sou um dos apresentadores do canal. Legal, bacana. Bom, se você que já acompanha o Cascão só na TV, agora você já sabe, aí você pode encontrar ele no jornal, você pode encontrar ele também no Alambrado. Você tem um canal muito famoso, você realmente, sem dúvida, é a maior estrela do canal. Eu não tenho vergonha nenhuma falar. Quando eu assisto o Alambrado, eu assisto para ver o Cascão. Não tenho nada, absolutamente nada contra ninguém, quero deixar muito claro. Porém, eu gosto muito dos raciocínios e como você expõe as suas ideias. Eu acho bem interessante, bem importante. Mas quero te agradecer bastante, Imagina. Cascão, e deixar aí suas considerações finais. Por favor, Cascão. Agradecer a galera do Fame Channel aí, a galera que acompanha. Agradecer também, te parabenizar pelo trabalho aí, Augusto. Quem sabe um dia nós tomaremos um draft beer. Não, ou você vem ou eu vou. Olha, fazem 30 anos que eu não vou ao Brasil, mas se eu for esse ano, que provavelmente eu devo ir ao final do ano, né? E eu faço questão da gente pelo menos tomar um café, mas também já está o convite aí para você, quando estiver pelas terras aqui, não mais da rainha, mas sim do rei Charles. Por Isso. favor, vai ser uma honra você estar aqui em casa, a gente poder aí uma Daqui a pouco vai ser o William, né? Daqui a pouco vai ser o William, né? Porque né, o rei dizem que. É que a rainha viveu muito. A rainha viveu muito. Já não é o caso Charles, né? Parece que ele tem uma doença grave e ele já está passando meio que o. Ô, Augusto, eu tiro uma dúvida minha. Tem muito boato de que a princesa, que é a mulher do William, já teria ido desta para uma melhor. É verdade isso? Não, dizem que ela tem câncer, né? E ela está tratando. Ela está tratando, mas é assim. Vou ser muito sincero para você, Cascão. Depois da princesa Diana, é difícil, viu? É muito difícil, porque ela foi uma pessoa. Não importa o que ela fizesse, seja de bom ou seja ruim, mas ela era adorada, ela era venerada pelo povo britânico, em todos os aspectos, entendeu? E inclusive a série que veio na Netflix, né, falando da família real, que ali ficou meio que querendo insinuar que ela morreu de uma forma estranha, vamos colocar dessa forma. Sem dúvida. Entendeu?
E Sem aí que o dúvida. povo se revoltou mais, mas a adoração que eles têm por ela é muito difícil, muito Colocar difícil. a culpa nos paparazzi, né? Mas tem, sei lá, é difícil a gente poder É falar. polêmico, é É, polêmico. é sempre polêmico, mas vem para cá. Eu só não te indico você vir no inverno que tu vai passar frio, né? Eu Tá moro bom, aqui combinado. pertinho do estádio do Wolverhampton, apesar de não morar em Wolverhampton, Ah, então né? tem o Vitor Pereira aí. É verdade. Fazendo final do campeonato passado, todo mundo já falava que o Wolverhampton era já seria rebaixado e ele conseguiu tirar o Wolverhampton do rebaixamento e o cara. Mas só então essa pergunta. E o Vitor Pereira, você levaria de volta para o Corinthians? Eu digo que para você que talvez o Vitor Pereira tenha sido o último técnico que de fato teve controle sobre os jogadores. Nenhum outro que veio posteriormente, até o Dorival que está, tem controle sobre os jogadores. Os caras deitam e rolam e fazem o que querem. Na época do Vitor Pereira, Neguinho ficava bravo, o Roger Guedes, o Fagner, mas ele colocava os caras na linha. Talvez ele não tenha tido os resultados que queria, mas chegamos com ele numa final de Copa do Copa do Brasil, né? Brasil, Que o e Fagner perdeu o famoso pênalti. isso. E Então, é quer o que eu dizer, sempre digo, né? O Pato perdeu o pênalti, a torcida não admite nada. O Fagner perdeu o pênalti, ninguém fala absolutamente nada. E uma última pergunta, realmente que polêmica, Castão. Depay. Vale a pena manter um cara? Ele é um craque, enfim, até nosso amigo Marcão, na época que estava para ser contratado, ele me perguntou, e eu falei, Marcão, joga muito, mas vai ganhar muito, mas muito. Você manteria gastando o que gastam com o homem? ai, cara, eu tive o entendimento de que o Depay é um jogador muito caro, mas ele é um craque, cara. Então, assim, é importante tentar uma renegociação com o Depay, explicar para ele que os valores são muito altos e tentar uma renegociação do jeito que está realmente é impraticável, principalmente para a realidade do futebol brasileiro. E fora o custo-benefício, se você analisa os números de 2024, que foi logo que ele chegou, naqueles 3, 4 últimos meses de 2024, onde ele jogou muito e salvou o Corinthians do rebaixamento e levou para a Libertadores, ele jogou demais, ele fez praticamente um gol a cada dois jogos, e se for somar aí passes para o gol, ou seja, participações em gol, ele jogou 14 jogos e acho que teve 11 participações em gols. Então, o cara foi decisivo. Já esse ano, quando ele deixou de receber em dia o que era combinado, ele diminuiu muito esse rendimento. E a dúvida que fica é: será que ele fez isso de migué ou será que ele caiu o rendimento de maneira natural? Minha impressão, Cascão, é que é de migué. Ele não está jogando o futebol que ele pode jogar porque ele não quer. E porque ele joga na seleção holandesa e não joga no Corinthians. Agora, mesmo ele de migué, ele é muito acima da média da maioria dos jogadores do futebol brasileiro. Por isso eu tentaria uma renegociação. Em caso contrário, infelizmente eu liberaria ele com 6 mil, Augusto. Dava para contratar pelo menos uns 4 ótimos jogadores, viu? Verdade, concordo com você. Eu particularmente acho o seguinte, ele teve proposta do México, dos Estados Unidos, na hora que ele tiver seja da Espanha, ou seja da Inglaterra, Corinthians, bye bye. Bye bye. É minha opinião. É que não veio a proposta da onde ele quer jogar. Mas na hora que chegar da onde ele quer jogar, não importa que seja um time médio, pequeno, grande, não importa. Mas seja da Inglaterra ou seja da Espanha, eu acho que ele vai embora. Minha opinião. Cascão, um grande beijo no coração. Muito Tamo obrigado. junto. Muita paz, muita saúde. Parabéns aí, parabéns à família linda. Um beijo em toda a sua família aí, as filhotas, senhora sua esposa, com muito respeito. E estamos aí acompanhando o Cascão lá no Alambrado, no programa do Neto, enfim. E estamos junto, Cascão. Muitíssimo Tamo junto. obrigado. E olha, vai Corinthians, como diria nosso amigo Marcão. E vai Corinthians. Tamo Abraço. junto. Valeu. Fica com Deus. Valeu. Obrigado, viu, pela participação. Agradeço demais. Valeu. Tchau, tchau. A vida é bela, vem
fazem se encantar. Fame Channel. Celebridade, cinema, música, gastronomia. Viagens e muita inspiração para o seu dia a dia. Fame Channel.